Existe uma piada que parece eterna. Sempre que o Manchester United anuncia uma contratação, aparecem comentários dizendo: acabou a carreira, cansou de jogar bola, mais um que vai flopar. E sendo bem sincero, durante muito tempo essa zoeira fez todo sentido. Olha a quantidade de jogadores cercados de expectativa e não deu certo. Di Maria, Alexis Sanches, Schweinsteiger, Van de Beek, Sancho, Anthony, enfim, a lista é enorme. Mas a pergunta é: isso ainda faz sentido hoje? O Manchester United continua sendo esse cemitério de carreiras ou finalmente existe um caminho para o clube voltar ao topo? É isso que vamos discutir hoje, então bora pro vídeo. Ninguém discute o tamanho do Manchester United. Estamos falando de um dos maiores clubes da história do futebol. O problema é que, desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson em 2013, o clube nunca mais conquistou a Premier League. E dinheiro, por exemplo, nunca foi o problema. Todos os anos o United gastava milhões e milhões em contratações, mas sempre sem planejamento. Era um elenco montado por um treinador, desmontado pelo seguinte, reconstituído de novo, temporada após temporada. Grande parte dessa bagunça tem um responsável claro: a família Glazer. Muita gente critica os donos do clube, mas pouca gente sabe exatamente o motivo. Vamos lá. Quando eles compraram o Manchester United, eles usaram uma operação que deixou o clube endividado. Antes disso, o United praticamente não tinha dívidas. E tem outro detalhe que revolta ainda mais o seu torcedor. Até hoje, o Manchester United é o único clube da Premier League que paga dividendos aos seus acionistas. Ou seja, enquanto outros clubes reinvestem boa parte do dinheiro da receita no próprio futebol, parte da receita do United vai para o bolso dos próprios donos, os Glazers. Foi assim durante anos e anos, só que em 2024 apareceu uma luz no fim do túnel. O grupo Ineos, liderado por Jim Ratcliffe, comprou parte do clube e assumiu o controle das operações do futebol. Pela primeira vez em muito tempo, parecia existir um projeto esportivo de verdade. Além do mais, um dos maiores exemplos de erros do Manchester United nos últimos anos sempre foi as escolhas dos treinadores. Cada técnico chegava tinha uma ideia diferente, enquanto o elenco tinha características completamente opostas. E creio que o melhor exemplo para eu citar seria Rubem Amorim. Ele insistiu praticamente o tempo todo na sua passagem pelo clube no esquema 3-4-2-1 ou 3-4-3. E o problema é que o elenco não foi montado para jogar assim. Bruno Fernandes, que é o principal criador do time, um dos principais criadores do mundo, muitas vezes atuava como um volante. Os alas não conseguiam dar a função ofensiva e defensiva ao mesmo tempo, e a defesa ficava muito exposta. No começo de 2026, acabou que Amorim foi demitido. No lugar dele entrou Michael Carrick como um interino, e a mudança foi praticamente imediata. Carrick fez uma coisa simples: montou o time de acordo com as características dos jogadores. Bruno voltou para a posição em que rende mais como meia. O United passou a atuar no 4-2-3-1 e mesmo sem fazer uma pré-temporada, os resultados apareceram. Foram 17 jogos, com 12 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Seus dois primeiros jogos eram contra líder e vice-líder, Arsenal e Manchester City. Na ordem inversa, né? Manchester City primeiro em casa e o Arsenal fora. E ele venceu os dois. No segundo turno, que foi os jogos que o Carrick comandou, o time conseguiu um feito impressionante. Venceu todos os rivais do Big Six, seus 5 rivais. Nem Alex Ferguson, nem Guardiola conseguiram esse feito. Foi o suficiente para Carrick ser efetivado como treinador principal. Bom, outras mudanças foram importantes que aconteceram no clube e foram nas contratações. Na minha opinião, essa talvez seja a maior diferença entre o United de hoje e de alguns anos atrás. O clube deixou de contratar apenas pelo nome, agora existe um certo critério. E um dos critérios é buscar jogadores que já conhecem a Premier League. Esse foi
uma forma que o Alex Ferguson usou muitos anos enquanto estava no United. Isso já facilita muito a adaptação, porque a Premier League é intensa, física, exige cada vez mais dos jogadores. E quem já conhece esse ambiente, essa liga, normalmente precisa de menos tempo para render. Foi assim com nomes como Mbeumo, Matheus Cunha na temporada passada, Andrei Santos e Tielemans na temporada atual. Mas claro, também existem apostas, tá? Foi como com o Benjamin Sesko, que ele escolheu estar no Manchester United, que ele foi contratado na temporada passada. Mas no geral, o clube parece muito mais consciente nas suas escolhas. Outro ponto positivo, que o United parou de pagar o preço que o clube pede, o clube vendedor pede. Hoje existe um limite. Se o preço não faz sentido, o clube simplesmente procura outra opção. Como nessa atual janela já aconteceu, tá? O United fez esforços financeiros para contratar o Matheus Fernandes, mas ele acabou indo para o Tottenham. E tudo bem. Pode parecer só um detalhe isso aí, mas exatamente isso que faz a diferença para um projeto saudável que começa em algum momento a dar frutos. Enfim, o Manchester United tem salvação? Na minha opinião, sim. Isso não significa que o clube vai voltar a ganhar tudo já nessa temporada, agora 26-27. Eu acredito que como reconstruções levam tempo, vai demorar um pouquinho mais, tá? Se liga no Arsenal, quanto tempo levou para reconquistar a Premier League? E o City, com seu projeto de vencer a Champions, quanto tempo não levou? Bom, mas pela primeira vez em muitos anos o United parece ter uma direção. Existe um projeto, uma política de contratações. Um dos fatos mais importantes também é que existe um treinador que potencializa o elenco, em vez de só tentar encaixar os jogadores em um sistema que não combina com eles. Agora, nessa temporada, teremos a resposta definitiva. O United volta a disputar Champions League, Premier League e as Copas Nacionais, a Copa da Liga e a FA Cup. E Carrick vai ser muito testado, muito mais testado do que nos últimos meses. Se ele conseguir manter o desempenho e evoluir contra times mais fortes, acredito que o Manchester United pode sim brigar por grandes títulos nos próximos 2 ou 3 anos. Mas não será do dia para a noite, porque depois de tanto tempo sendo sucateado, aí leva um tempo, né? Uma construção tão grande como essa. Mas enfim, existe um motivo para o torcedor acreditar. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Manchester United finalmente encontrou o caminho certo? Ou acredita que o clube ainda vai sofrer por muitos anos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no Papo de Campeões e nos vemos nos próximos episódios. Valeu!